Como é que é o processo, Robson? Precisa de algum preparo especial, uma fundação especial? Eu gostaria de mostrá-la para o público qual é a diferença entre você construir de maneira convencional, com bloco cerâmico ou bloco de concreto, com um tijolo ecológico. A fundação, vamos começar pela fundação. Tem alguma diferença? Ela pode ser através da viga baldrame normal, com piso convencional, ou você também pode fazer o piso no sistema de radier, exatamente. Não existe grandes diferenças no que tange a estrutura. No entanto, essa estrutura ela pode ser mais econômica, ela pode otimizar o peso por ser um sistema construtivo que divide o peso de forma homogênea ao longo da obra. Então, você também tem economias. Economias essas que podem chegar, como a gente já disse, até 30%. Mas, basicamente, a estrutura é a mesma. O cuidado com a construção é que é um pouco diferenciado. Ou seja, você tem na construção uma série de passos que nós iremos apresentar que devem ser seguidos, que propiciem não somente uma obra econômica, mas uma obra de qualidade. Vou chamar o Makir, que é o nosso responsável, que está pretendendo montar uma construtora. Então ele é uma pessoa que está junto com a gente, aplicando as técnicas construtivas, estudando as técnicas construtivas do tijolo ecológico, porque como havia dito, lá no laboratório a gente desenvolve o tijolo. Aqui nós estamos utilizando o tijolo ecológico e ao mesmo tempo estudando as técnicas construtivas e ainda evoluindo essas técnicas, criando elementos que possam ainda mais aumentar o desempenho construtivo. Após o nosso último intervalo de comerciais, o construtor Makir falará sobre a aplicação do tijolo ecológico. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. O nosso amigo Makir aqui, ele é o dono da empresa, ele é o consultor, mas ele bota a mão na massa também. Vamos ver como é o processo de assentamento que agora ele vai mostrar pra gente. Vamos tentar explicar para o público em casa quais as diferenças entre construção convencional e o que você está fazendo aqui. Mas tem um detalhezinho aí que são os arranques, né? Exatamente. Quando a fundação estiver pronta, o segredo é a primeira fiada. Então a primeira fiada, a primeira passagem de tijolos, ela precisa estar perfeitamente alinhada. Ela precisa ser feita no sistema convencional, com linha, colocando os cantos em nível e prumo e fazendo com argamassa comum. A partir dessa primeira fiada estando pronta, aí são colocados as ferragens, já a passagem das colunas internas no tijolo, e aí sim inicia o sistema de construção com o tijolo ecológico, que são as etapas diferentes. Que ando em obra aí há mais de 30 anos, é uma obra muito limpa, muito organizada, as coisas já vão acabadas. Nesse aspecto, vocês vão ver pelas imagens que é diferente. Feito o piso já está pronto, já está acabado, aí você faz a primeira fiada e depois que coloca as esperas, que são esses ferrinhos que a gente está vendo aqui. Como é que é feita essa colocação? Aqui você tem concreto em cima de um baldrame. A ferragem ela já é cortada no tamanho em que vai ser permitido trabalhar com os tijolos, com assentamento, então tamanho de cerca de 1,20 m. E aí usa-se então uma furadeira de impacto, uma furadeira grande, para fazer uma perfuração no piso, aproximadamente 15 centímetros. E aí coloca-se então esses ferros, cada metro, ou a cada 80 centímetros, ou a cada 75 centímetros, o projeto é que vai dizer. Então coloca-se esses ferros, essas ferragens que são as esperas, e aí inicia-se então o assentamento das próximas fiadas, para manter o perfeito nivelamento e o perfeito prumo das paredes, para evitar que haja ondulações ou que haja desnível nas paredes. Há certo cuidado na colocação, na continuidade dos trabalhos, para evitar imperfeições. Os tijolos são colados uns nos outros. Os tijolos eles são afixados com uma massa que é um segredo nosso aqui que nós estamos desenvolvendo, para que haja duas funções: fazer a correção do nivelamento dos tijolos, evitar imperfeições, para que haja uma maior aderência de um tijolo ao outro. Então, quando subir as fiadas, quando tiver já na altura da concretagem, a gente não corre o risco de os tijolos balançarem ou tirarem do lugar, então gerar alguma imperfeição. Uma coisa que ajuda bastante são esses anéis aqui. Você tem um anel aqui e tem um furo do outro lado. Quando você coloca o outro em cima, o encaixe é perfeito. Colocar um em cima do outro, olha aqui, ó. Aqui tem um encaixe tipo fêmea e aqui um encaixe tipo macho. Então, quando você coloca um em cima do outro, não tem como ele ficar fora de lugar para lá ou para cá ou deslocar. Ele já está encaixado. A cola é só para evitar esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó. Preencher esses espaços e fazer a colagem desse no de baixo. A estrutura vai ser feita aqui com o ferrinho dentro do buraco. Mas vocês têm umas cintas intermediárias. As cintas intermediárias elas obedecem o mesmo sistema de construção de alvenaria convencional. A diferença é que o próprio tijolo
ele tem uma perfuração, ele é adaptado para que a cinta seja dentro dele. Aliás, essa é uma das vantagens do tijolo ecológico, né? Ele dispensa o uso de caixarias. Pode ver que a gente está fazendo aqui o trabalho e não tem caixas, um desperdício de material a menos, porque a concretagem é feita no próprio interior do tijolo. Então as colunas são feitas aqui onde os ferros já estão em espera e as canaletas também são feitas dessa forma. A ferragem é passada por dentro do tijolo, então o concreto ele fica embutido nesse tijolo canaleta. A cada quantas camadas, quantas fiadas você coloca uma canaleta? A partir do piso, 90 centímetros, que é justamente na fiada da contraverga, existe uma canaleta em volta de toda a construção. Acima da janela, que é nas vergas, né, das portas e janelas, existe também uma passagem dessa cinta na última fiada antes de fazer o assentamento da laje ou do próprio telhado. Nós estamos com ferro aqui até essa altura, que vocês me disseram 1,20 m. Isso aqui tem que levar até lá em cima. Como é que faz depois? E feita a amarração aqui usando material comum para que seja possível fazer a execução das próximas fiadas. Não se pode usar uma barra de ferro muito comprida porque dificultaria a execução, né? Não alcançaria ali a colocação dos tijolos. A tubulação é a mesma coisa da barra de ferro? A tubulação já está na espera, corta-se ali, faz a emenda com cola normal, com as luvas que tem que usar nos diâmetros corretos, e emenda-se mais um pedaço da tubulação até que a fiada chegue até aquela altura. A parte elétrica é a mesma coisa. Os eletrodutos dentro dos furos não tem que rasgar a parede, não tem que cortar nada depois. A elétrica não, então marcam-se os pontos onde serão as tomadas, as caixas de luz. Nesse ponto vai descer então a tubulação elétrica depois que já tiver a parede numa certa altura. Então ali vai se fazer uma abertura naquele tijolo onde está feita a marcação e ali já dentro do próprio tijolo já faz o embutimento da caixa de energia. Dá uma olhadinha aqui no fundo, eles estão construindo um barracão, tem uma parede com mais de 6 metros de altura, está sem a parte de travamento em cima e está totalmente estável. Aquela parede, se fosse numa alvenaria convencional, sem o travamento, provavelmente já teria caído. O sistema que vocês usam é igual a esse aqui? O sistema usado naquela parede é exatamente igual ao sistema que está sendo usado aqui nessa construção. A única diferença é que é uma parede reta. Se a gente comparar esse sistema que está usado ali com o sistema convencional, nós podemos dizer que ele é muito mais resistente. Porque, além de travamentos das colunas a cada metro, ainda existem o travamento das cintas a cada metro também. Então nós podemos dizer que ali nós temos um travamento a cada metro quadrado. Então ali tem uma resistência muito acima do que a resistência oferecida pela alvenaria convencional. E ferramentas básicas, não tem nada de especial. Então é até mais simples porque é uma obra enxuta, uma obra seca, mais tranquila. Então para começar vai precisar do quê? Linha, nível, prumo, para começar a fazer o trabalho. Uma marretinha de borracha para fazer a correção e evitar quebra no tijolo e é o suficiente para a gente começar a executar então o trabalho. Eles desenvolveram uma régua para dar alinhamento e enquadramento nesses tijolos que vocês vão ver nas imagens ele usando. Isso realmente é muito fácil, fica muito prático. Não precisa nem falar para vocês aqui da qualidade do serviço, como é que fica. Queria te perguntar sobre o travamento das paredes. Não existe transpasse de tijolo na parede externa com a interna. Na verdade, eles são colocados lado a lado, colocados iniciando onde termina um, dentro das colunas, feita uma amarração com ferro em U. Então corta-se uma barra de ferro com 10 centímetros de transpasse de um lado, 10 centímetros de outro. E aí na hora de fazer a concretagem, essas paredes elas vão se juntar. Vai dar a resistência e vai dar o travamento da parede interna ao lado da parede externa. Uma vez assentados os tijolos e respeitados seus limites para dilatação, é só feito um rejuntamento com um rejunte de boa qualidade, é lógico, que você vai comprar aí no mercado. O uso do rejunte que fica um tijolo aparente, ou seja, um tijolo à vista. Então o rejunte certamente vai dar toque de beleza. Inclusive pode ser colocado rejunte da cor da preferência do cliente, pode ser envernizado também de outra cor para dar uma tonalidade diferente. Podem ser usados outros tipos de acabamento também, inclusive aceita pintura, acabamento usado numa alvenaria comum pode ser usado também nesse tipo de construção com esse tijolo. Essa é uma parede que não precisa de revestimento, você não precisa, se bem que pode, mas não precisa rebocar, né? Não há necessidade de fazer o revestimento, né? A única coisa que é necessária é seguir os procedimentos normais de impermeabilização, fazer o rejuntamento, mas se quiser fazer um revestimento, fazer um reboco, é possível fazer. Qual que é a vantagem em relação à alvenaria comum? A camada de reboco vai ser muito inferior. Se a gente for somar essas pequenas vantagens que a gente tem ao longo da execução, vamos chegar na execução final da obra, que é justamente o acabamento. Então o acabamento há uma economia muito grande de materiais, porque a parede ela já está perfeitamente aliada, então há uma necessidade mínima de consumo de materiais, não há necessidade de quebras, ou seja, retrabalhos, porque as tubulações vão estar embutidas nas paredes. Nas áreas molhadas, por exemplo, pode-se fazer o assentamento dos azulejos diretamente na parede, então não há necessidade de fazer chapisco, de fazer reboco, porque a parede ela já está preparada para receber o material de acabamento. Passa a argamassa, cola o azulejo, acabou a conversa.
Exatamente. Então aí já se tem uma economia de tempo, a execução vai ser mais rápida, economia de materiais e mão de obra também, que pela execução mais rápida nós vamos ter aí um acabamento mais rápido também. É melhor uma mão de obra mais especializada, que é o caso deles, do que você ter muita gente na tua obra e te fazendo retrabalho. Eu sinto por parte do público uma certa preferência para esse tipo de casa, para praia, para campo, mas é uma construção normal em alvenaria, né? A diferença é que usa um material ecologicamente correto e as vantagens de uma alvenaria estrutural. Então, assim, poderíamos dizer que ela é uma alvenaria mais resistente. Ela é construída sobre um sistema de frames, de grades. A tendência é que a carga, a distribuição da carga, ela seja mais eficiente do que a alvenaria comum. Então, a alvenaria comum você tem vigas a cada 3 metros, a cada 2,5 metros ou 4 metros. Aqui não, você tem uma distribuição de carga a cada metro. Então, você tem uma distribuição mais eficiente da carga, do peso da obra. A tendência é que se tenha uma obra até muito mais resistente do que a alvenaria comum. E pode se aplicar a qualquer tipo de construção, desde uma casa simples, uma casa popular, até uma casa de alto padrão.